eu me chamo Raquel, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a pontuação nos contos maravilhosos. A pontuação é algo inerente à língua escrita, por isso é recorrente nós encontrarmos dentro dos textos. Mas para que serve a pontuação? Antes de nós iniciarmos, nós vamos trabalhar uma fábula, um conto maravilhoso de Charles Perrault, que trata da história de duas irmãs que tinham um temperamento totalmente diferentes. Uma era simpática, enquanto a outra era grosseira. As duas tiveram um encontro com uma fada, e cada uma recebeu um dom. Uma passou a soltar flores da boca, enquanto a outra passou a soltar víboras da boca. Vocês ficaram curiosas? Então me acompanhem na leitura. Um dia em que estava lá, aproximou-se dela uma pobre mulher, que lhe pediu: "Quer dar-me de beber, minha menina?" "Pois não, minha boa tia." E a bela moça imediatamente lavou a bilha e depois tirou a água com todo cuidado. E em seguida ofereceu-a à mulher, segurando sempre a bilha, a fim de que ela pudesse beber mais facilmente. Tendo bebido, a mulher disse: "Tu és tão boa que não resisto ao desejo de te fazer um dom." Tratava-se de uma fada que tinha tomado a forma de camponesa pobre, para ver até que ponto iria a bondade daquela jovem. "Eu te faço o dom de que, a cada palavra que disseres, saia da tua boca uma flor ou uma pedra preciosa", disse ela e afastou-se. Mais uma análise. A moça voltou para casa e assim que a mãe a avistou, já lhe gritou de longe: "Então, minha filha! Então, minha mãe!" Respondeu a filha, expelindo 2 sapos e 2 víboras. "Ó céus!" exclamou a mãe. "Que vejo! Tudo isso foi por causa da tua irmã? Ela me pagará." E correu para bater na jovem. A pobre menina fugiu e foi esconder-se na floresta vizinha. Agora, voltando a atenção para mim, por que nós utilizamos a pontuação dentro dos textos? Quando nós conversamos, nós temos que considerar que a gente utiliza vários recursos para expressar as nossas ideias, os nossos sentimentos, como os gestos, as expressões faciais, a entonação da voz. Mas e na língua escrita? Na hora de produzir os textos, como é que nós podemos passar essas expressões, como é que nós podemos fazer com que o nosso leitor compreenda a mensagem? Através da pontuação. A pontuação ela é extremamente importante para que o leitor possa atribuir significado ao texto. Vamos ver um outro exemplo agora. Eu vou começar explicando os pontos para vocês. Primeiramente, 2 pontos. Em contexto de contos maravilhosos, os 2 pontos geralmente aparecem para indicar que a seguir haverá a fala direta de um personagem, além de estarem acompanhados de um verbo de interlocução, como dizer, responder, falar, entre outros. O exemplo: um dia em que estava lá, aproximou-se dela uma pobre mulher que lhe pediu. Nós também temos o travessão. Em contos maravilhosos, os travessões aparecem sinalizando 2 tipos de ações, para indicar a fala em discurso direto de um personagem e para separar a fala do personagem da fala do narrador, tendo em vista que, no caso do texto que estamos analisando, o narrador é observador, ou seja, aquele que não participa dos fatos e conta apenas o que observa. Exemplo: eu te faço o dom de que, a cada palavra que disseres, saia da tua boca uma flor e uma pedra preciosa, disse ela e afastou-se. Uma outra pontuação existente nos contos maravilhosos é o ponto. O ponto indica sempre uma declaração. Exemplo: tu és tão boa que não resisto ao desejo de te fazer um dom. Também é muito comum nós encontrarmos os pontos de interrogação. Como já sabemos, o ponto de interrogação indica sempre uma pergunta ou um questionamento. Exemplo: quer dar-me de beber, minha menina? E o ponto de exclamação. O ponto de exclamação indica uma grande emoção que pode ser um espanto, alegria, contentamento, dentro de outras expressões emotivas. Creio que saiam de tua boca pérolas e diamantes. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Como nós já vimos, a pontuação ela serve para a gente conseguir atribuir significado dentro de um texto escrito, ou seja, para que a gente possa compreender a mensagem da língua escrita, porque diferente da fala, nós não temos recursos como gestos e entonação da voz, por exemplo. Vamos ver se vocês aprenderam direitinho a lição de hoje no Exercitando. Acompanhe comigo o texto a seguir. Dona Trude. Houve uma vez uma menininha teimosa e muito curiosa. Quando os pais lhe diziam alguma coisa, nunca obedecia. Como poderia, pois, acabar bem? Um dia disse a menina aos pais:
Ouvi falar tanto de Dona Trude que tenho vontade de ir à sua casa. Dizem por aí que a casa dela tem um aspecto tão esquisito e que tem tantas coisas estranhas ali, estou morrendo de curiosidade. Observem que tem 2 espaços aí marcadinhos de amarelo. Ou seja, são 2 espaços em que nós precisaríamos atribuir um ponto. Qual é o ponto correspondente a esses espaços? Quem poderia me dizer? Letra A diz, é o ponto e o ponto de exclamação. Será que nós iniciamos alguma frase com ponto de exclamação, seja em um texto narrativo ou não? B, 2 pontos ou travessão. Exatamente. Quem colocou os 2 pontos lembrou lá do início da aula em que eu dizia que sempre que houver um verbo de interlocução, ou seja, quando for iniciar a fala do personagem, nós poderemos contar com os 2 pontos e logo em seguida o travessão. Então a resposta correta é a letra B. Acompanhando ainda a leitura do texto, diz o seguinte: os pais proibiram-não severamente dizendo, Dona Trude é uma mulher ruim, que faz coisas anormais. Se fores lá, não serás mais nossa filhinha. A menina, porém, não se importando com a proibição, foi direitinho à casa de Dona Trude. Quando chegou lá, Dona Trude perguntou-lhe, por que estás tão pálida? Ah, disse a menina, tremendo como uma vara verde. Vi uma coisa que me assustou terrivelmente. Nesse caso também temos que atribuir sinais de pontuação. Então, nós temos 2 alternativas novamente, ponto de interrogação e travessão. E 2 pontos e ponto de exclamação. Podemos observar que a primeira frase em que se pede pontuação trata-se de uma pergunta. Por que estás tão pálida? Logo, nós iremos atribuir o ponto de interrogação. Por isso, a letra correta é a letra A. Prosseguindo ainda com a leitura. O que viste? Vi na nossa escada um homem preto. Era um carvoeiro. Depois vi um homem verde. Era um caçador. Depois vi um homem vermelho, rubro como sangue. Era o açougueiro. Ah, Dona Trude, que horror! Espiei pela janela e não vos vi, mas vi o diabo com a cabeça flamejante. Quais sinais de pontuação preenchem corretamente os espaços? Letra A, ponto de interrogação e travessão. Letra B, ponto e ponto de exclamação. Se você marcou a letra B, parabéns, você acertou. E para finalizar o nosso texto, disse ela, então viste a bruxa no seu verdadeiro uniforme. Faz muito tempo que espero por ti e te desejo. Vais me alumiar. Transformou a menina num pedaço de pau e jogou no fogo. Quando o pau acendeu, fazendo uma bela labareda, ela sentou-se perto e aqueceu-se, dizendo, como ilumina bem. Voltando agora a atenção para mim. E aí, vocês gostaram do conto que nós apresentamos hoje? Que bom! Lembrando que os pontos, eles têm uma função muito importante dentro da língua escrita, porque eles vão nos ajudar a atribuir significado à mensagem da língua escrita, diferente da língua oral, ou seja, da fala, da conversa, em que nós podemos utilizar outros recursos, como gestos ou expressões faciais. Por hoje é só, obrigada pela atenção e até a próxima.